Hoje nós queremos falar sobre a maior glória de uma pessoa. E o nosso texto de hoje está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20. Na verdade, tudo acontece dentro de um contexto, dentro de uma situação, dentro de um momento em que os discípulos estão envolvidos numa tarefa, numa missão, e de repente, então vem essa afirmação, essa expressão em que nós encontramos esta verdade no livro de Lucas, no capítulo 10. Você que está me acompanhando, que tem Bíblia, se não, você pode escutar. No capítulo 10, no versículo 20, diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, ou os demônios. E aí vem a afirmação: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Veja que interessante. Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra escrita, revelação do Senhor. Está escrito, está registrado. Aqui nós temos na tua palavra, aqui na Bíblia Sagrada, nós temos o registro da revelação do Senhor. E hoje nós temos essa afirmação que é dito no seu contexto imediato àqueles discípulos, aqueles seguidores, aqueles irmãos. E é dito num contexto posterior e atual a nós que aqui estamos. Nós te louvamos, nós te agradecemos e mais uma vez oramos pelas pessoas que estão nos acompanhando. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então veja bem, a maior glória de uma pessoa. Mas antes de discorrer sobre esse tema específico, eu gostaria de levar você a compreender o texto, a compreender esta declaração, a compreender o que foi dito aqui em Lucas capítulo 10, versículo 20. O contexto do nosso texto em estudo é o seguinte: é um contexto extremamente missionário. Aqui está registrado no capítulo uma missão. Aqui nós vemos um número significativo de discípulos, de seguidores, de homens que andavam e que seguiam, andavam com Jesus e o seguiam. E eles então foram comissionados por Jesus a uma importante missão. Você pode acompanhar isso numa leitura em todo o capítulo aí e até antes. Aqui há o que nós chamamos de comissionamento dos 70. Não se assuste, em alguma versão você encontrar 72. Está registrado apenas no livro de Lucas. É interessante que esse número de 70, para aqueles que gostam de observar os números, nós vemos Moisés também escolhendo 70 anciãos como seus representantes. Está lá no livro de Números. E pensando nessa missão aqui, e nesse comissionamento de Jesus, os 12 discípulos foram comissionados e enviados para a Galileia. Mas esses 70 que agora comissionados e ordenados a esta missão, eles saíram por todas as cidades e lugares aonde Jesus iria, ou seja, na Judéia e possivelmente então aqui na Pérea. Lucas
que registra este evento, este episódio, esse comissionamento e essa missão, Lucas, é interessante notar no livro de Lucas, Lucas frisa a universalidade do Evangelho para as pessoas. Nós percebemos isso cerca de 16 vezes no Evangelho de Lucas. Ou seja, Lucas enfatiza de que o Evangelho é para samaritanos, o Evangelho é para gentios, e o Evangelho é para judeus. Tanto é que no final, no capítulo bem conhecido e interessante do livro de Lucas, no capítulo 24, 47, Lucas diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a partir ou começando de Jerusalém. Então é o contexto dessa afirmação que nós queremos debater nessa noite, é um contexto extremamente missionário, de uma missão. A missão aqui, a gente percebe claramente, é uma ordem de Jesus. E ela é uma missão que é ordenada por Jesus e ela contém diversas instruções, orientações e até alertas a esses discípulos. Então é dado. Nós vemos no texto, em resumo, para a gente entrar no nosso tema, que a missão aqui, em resumo, para você entender, a missão ela tem uma visão, ela tem um caráter de urgência e de exclusividade. Por isso que nós vamos encontrar no texto Jesus dizendo que essa missão ela precisa de foco. E aí onde nós vemos algumas particularidades de evitar saudações prolongadas, que eram saudações típicas do Oriente Médio antigo. Os discípulos deveriam dedicar-se inteiramente, exclusivamente, com foco na missão que estava lhe sendo dada. Um outro aspecto ainda do nosso contexto dessa missão, que Jesus deixa claro que essa missão precisava estar alicerçada, precisaria ter como base a oração e relacionamentos chaves. Por isso que no nosso texto vai encontrar uma valorização num termo chamado Filho da Paz, que era uma expressão idiomática hebraica que significa encontrar pessoas pacíficas, pessoas que seriam chaves estratégicas nessa missão. Uma outra característica dessa missão era que essa missão teria o enfrentamento de hostilidades. Além de hostilidades, haveria perigos, haveria escassez. E ainda, para concluir, nós vemos nessas instruções e orientações, nessa abordagem de Jesus acerca desta missão, que tudo que Jesus fala nas suas instruções está relacionado à escassez de tempo e à grande urgência da tarefa. Se você observar e se você analisar o que está sendo dito aqui, são características, são marcas peculiares a uma missão dada para aqueles discípulos naquela época e a uma missão dada para nós nos nossos dias, dada à igreja, às agências missionárias e dada aos seus seguidores e aos que amam a causa missionária. Agora, o que tudo isso tem a ver com o que nós queremos abordar nesta noite sobre a maior glória da pessoa humana? A questão é a seguinte: quando estes discípulos eles colocam de uma forma popular a mão na massa e eles estão dispostos, resolutos a abraçar a causa
e a fazer a missão que foi dada por Jesus, eles vão, nós não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo durou essa missão. Eles vão com brilhantismo, com garra, seguindo as orientações de Jesus, eles cumprem a missão e acontece que eles voltam da missão. E quando eles retornam da missão, a Bíblia diz, no nosso texto, no versículo 17, que eles regressam, e eles regressam com um sentimento, eles regressam com atitudes, eles regressam de forma saltitantes. Eu gosto do termo que diz que eles regressaram possuídos, tomados de alegria. E eles passam a relatar a Jesus o motivo da alegria que toma conta deles. Como eu disse, não se sabe quanto tempo durou a missão. Pode ter sido 2, 3, 4, 5 semanas, não sabemos. Isso também pouco importa. É mais provável que os 70 não tenham retornado de uma única vez. Mas o texto dá a entender de que ao regressar todos agora se encontram num diálogo, em uma reunião com o Mestre, com Jesus. Todos agora estavam reunidos e eles voltaram possuídos de grande alegria, mas o texto deixa a entender aqui de que eles voltaram com um outro sentimento. Eles voltaram com um outro pensamento. E aí tem a ver com o que nós queremos falar nesta noite, a maior glória da pessoa humana. Eles voltaram com o sentimento e o pensamento que alcançaram a glória máxima. Eles voltaram com o sentimento e com o pensamento de que agora estão no topo, de que agora estão no auge, de que agora estão tomados ou se tornaram poderosos. Para resumir, eu diria que eles voltaram com o pensamento e com o sentimento que são merecedores de premiação e de coroação máxima. Pensando no contexto desse texto e na proposta que eu tenho para você nessa noite, me faz pensar algumas coisas. Por exemplo, a calçada da fama. Vamos pensar no Maracanã, local onde atletas famosos que desfilaram, que jogaram, que estiveram presentes em muitas partidas ali no Maracanã, eles deixaram então as marcas dos seus pés ali na calçada da fama. Ali em outros lugares nós vamos encontrar esse espaço chamado calçada da fama. Nós poderíamos pensar nas marcas, a posteridade, que nem o tempo apaga, que muitos deixaram a alcançar o topo e uma premiação máxima na área esportiva, na literatura, na poesia e em tantos outros feitos que poderíamos então listar aqui nesta noite. Eu posso pensar na alegria desses homens, destas mulheres que deixaram as suas marcas à posteridade que nem o tempo apaga. Eu posso pensar na minha alegria, na sua alegria, quando o nosso nome aparece numa lista. Por exemplo, de um concurso, no Enem. Eu posso pensar na alegria de um atleta quando é convocado para a seleção brasileira. Eu posso pensar na sua alegria, como esta semana eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa alegre, com uma pessoa que estava expressando felicidade, porque havia passado num concurso
e estava sendo convocado então ao trabalho. Então eu posso pensar em tudo isso. E é por isso que nessa noite o meu propósito é apresentar as marcas características da maior glória que o ser humano possa alcançar. Quais são estas marcas? Quais são essas características? Quais são estas verdades? Eu quero lhes apresentar nessa noite. Em primeiro lugar, a primeira grande marca, a primeira característica desta glória máxima que o ser humano pode alcançar é que ela é uma ação da graça e do amor de Deus. Lido o texto em questão, quando eles voltam alegres, saltitantes, dizendo que os espíritos, os poderes, as lutas foram vencidas e ficaram submissos às suas ações. Jesus, o texto é muito enfático quando diz aqui: alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Ou seja, os vossos nomes, é o que Jesus chama a atenção. As pessoas a quem Jesus estava se referindo eram pessoas simples. Jesus estava falando com pessoas humildes. Jesus estava falando com pessoas modestas. Jesus está dirigindo a sua palavra a pessoas sem títulos, a pessoas sem posição. Eram obreiros a quem Jesus havia enviado em uma missão. Eram pessoas que tinham seus nomes escritos no livro da vida. Para você entender melhor, no livro dos céus. Jesus chama a atenção deles para isso. O que Jesus está dizendo aqui, de que o fato dos seus nomes estar escrito no livro da vida, era uma ação puramente, exclusivamente da graça e do amor de Deus. Que eles não tinham feito absolutamente nada para que isto pudesse ou viesse a acontecer, melhor dizendo. O que Jesus está chamando a atenção deles aqui é para uma ação da graça de Deus em favor deles. Por falar em favor de Deus, graça quer dizer favor imerecido, ou seja, um favor sem merecimento, um favor despido e desprovido de qualquer veste da obra ou de obras. Aqui me faz pensar na graça versus a misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dando o que nós merecemos. Nós merecemos a condenação. Nós merecemos a perdição. Nós merecemos a perdição e condenação eterna. Nós merecemos o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, Deus não nos dá a condenação, Deus não nos dá a punição, Deus não nos dá a possibilidade do inferno eterno. Isso é misericórdia. E o que é graça? Graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Veja como é interessante. Pela misericórdia, eu não tenho o que mereço. Pela graça, eu tenho o que eu não mereço. É o que Jesus está dizendo. Os vossos nomes estão escritos no livro da vida pela graça, pelo favor de Deus. É uma ação da bondade de Deus. É uma ação do grandioso, do imensurável, do incondicional amor do Senhor. O que eu vejo aqui, que Jesus está dizendo, que o texto está nos revelando, é a inclusão do meu nome, do seu nome, do nosso nome no livro da vida, no livro do céu. É uma ação totalmente pela graça de Deus.
É um favor imerecido de Deus. Não merecemos, mas Jesus faz isso por nós, fez isso por nós, se oferecendo na cruz. E Deus, então, cumprindo em Jesus aquilo que nós realmente precisamos, que é da vida eterna, que é fruto do sacrifício de Jesus na cruz. É o que o profeta Isaías, quase 1000 anos antes de Jesus vir a esse mundo, que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. Qual a lição, meu querido, que nós tiramos dessa grande verdade, da graça, do amor de Deus, que concede a nós a oportunidade, a possibilidade real de estarmos incluídos no livro da vida e chegarmos ao ápice da coroação máxima da glória que nos será então dada na presença de Deus. A primeira lição que nós tiramos aqui: a glória maior da pessoa humana é conquistada por uma ação de Deus sem qualquer mérito humano. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a glória nós temos acesso, mas é de Deus, é pela graça de Deus, é pelo amor do Senhor. Não é por merecimento, não é por obra minha e sua, não é por feito meu e seu. Por isso que Jesus diz aos discípulos: alegrai-vos, não pelo que vocês fizeram, mas pelo que foi feito de forma graciosa por vós. E por causa disso, os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Segundo lugar, se em primeiro lugar, a primeira marca e a grande verdade e característica é que é uma ação da graça e do amor de Deus, em segundo lugar, é uma concessão de grande privilégio e honra. Como é maravilhoso saber que o meu nome, como aqueles discípulos ficaram maravilhados que os seus nomes, melhor dizendo, estão escritos no livro da vida. Como isso deve alegrar o seu coração, você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus disse: escrito nos céus. Veja, quando nós pensamos em concessão, nós pensamos em uma outorga, ou seja, numa permissão, numa autorização, numa licença, numa ação de ceder algo a alguém. É o que Deus faz. Deus, na sua concessão, Ele nos dá o privilégio, Ele nos concede a honra, a outorga, a permissão, a autorização e a licença, e cede a nós o privilégio e a honra de colocar o meu nome, o seu nome, o nosso nome no livro da vida. A concessão do céu, ela é eterna, ela não é temporária, ela é permanente, é por toda a eternidade. Pensando nisso, a gente pode pensar, já que estamos falando de livros, nós podemos pensar em livros famosos, que marcaram a vida de tantas pessoas. Às vezes, marcou a minha vida e a sua vida. Os livros mais vendidos. A gente, quando pega um livro para ler, esse é o livro mais vendido. Como a gente fica maravilhado. Os livros mais premiados. Os livros prediletos. O livro dos recordes. A gente pensa, por algum feito, que o meu nome se encontra lá, que o seu nome se encontra lá. Quando pensamos em livro, nós pensamos no livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, um livro composto de 66 livros.
No meio evangélico, nós temos alguns livros que nunca envelheceram. Podemos pensar em dois: Em Seus Passos, o que faria Jesus? E o livro O Peregrino. Nós podemos pensar, como eu acabei de citar, na Bíblia Sagrada, o livro dos livros, que é o livro mais vendido, que é o livro mais publicado, que é o livro mais lido, que é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. E é esta Bíblia que ensina para nós, que fala para nós, de que há livros nos céus. E entre estes livros, quando diz o Apocalipse, abriu um livro, abriu outro livro e abriu o livro da vida. A Bíblia resiste a isso, a Bíblia nos fala disso, e para nós é uma alegria, é um privilégio, é uma honra saber então de que o meu nome está escrito no livro da vida. Teu nome no livro da vida é o maior de todos os privilégios, é a maior de todas as honras, é a maior glória de que um ser humano, de que uma pessoa possa alcançar. É a maior dignidade, não por merecimento, mas concedida por Deus. No livro de Filipenses 4:3, diz assim: e os seus nomes estão no livro da vida. Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8, Apocalipse 20:12-15, Apocalipse 21:17, vai falar desse livro da vida. Portanto, meu querido, é um inaudito prazer, é uma inaudita honra, inaudito privilégio, é um extraordinário, sem igual privilégio, teu nome escrito, teu nome registrado no livro da vida. É uma honra, eu diria, é uma honra sem limite, é a maior glória, é insuperável ter o nome escrito no livro da vida. Portanto, eu diria a você, que está me acompanhando, somos honrados sabendo que os nossos nomes constam no livro da vida, no livro do céu, neste livro que não existe nada igual. A glória é a Deus, mas a honra e o privilégio é partilhado então comigo e com você, que tem a certeza do nome estar escrito no livro da vida. Portanto, qual a grande lição que tiramos desta verdade? A lição que nós tiramos desta verdade é a seguinte: precisamos valorizar a honra e o privilégio que temos de ter o céu como garantia da nossa vida eterna. Eu preciso valorizar isso. Você precisa valorizar isso. Eu preciso valorizar a honra, eu preciso valorizar o privilégio, eu preciso valorizar o fato de eu saber que o meu nome está escrito no livro da vida, e isso representa uma garantia de que eu viverei a eternidade na presença de Deus. Em terceiro e último lugar, em primeiro lugar, nós vimos que a maior glória da pessoa, a maior glória que um ser humano possa alcançar é uma ação da graça e do amor de Deus. É uma concessão. É uma concessão de honra e de privilégio dado por Deus. E em terceiro, em último lugar, é uma promoção de alegria e de felicidade. Veja, olha o que diz o nosso texto: alegrai-vos. Então, vamos pensar aqui. A ação da graça e do amor de Deus me possibilitou ter o meu nome escrito no livro da vida. A concessão de Deus me tornou, então,
um privilegiado e uma pessoa honrada pelo fato do meu nome estar escrito no livro da vida. E a promoção de Deus, da minha alegria e da minha felicidade, me faz vivenciar de forma antecipada aqui na terra. Ou seja, eu não preciso esperar para ver o meu nome sendo chamado lá no céu. Eu não preciso esperar o momento em que eu desfrutarei da eternidade na presença de Deus. Eu preciso ser possuído, eu preciso ser tomado, eu preciso, na verdade, me regozijar nesta verdade. É um privilégio, é uma honra, mas também é uma alegria, é uma felicidade. Jesus está dizendo que isso deve despertar naqueles homens que foram comissionados, enviados àquela missão. Jesus está dizendo de que os seus feitos, o que eles fizeram, Jesus está dizendo o que eles realizaram é relevante, é importante e deve gerar alegria nos seus corações, mas Jesus está dizendo de que a alegria principal, a alegria maior é o fato da certeza, é o fato deles saberem que os seus nomes estão escritos no livro da vida. O que Jesus está dizendo a eles é de que esta é a alegria principal. E as demais alegrias que venhamos ter, inclusive dentro da obra de Deus, são alegrias acessórias. Mas o principal, a alegria, felicidade principal, é o fato dos nossos nomes estar escritos no livro da vida. Porque isso representa não apenas um nome no livro da vida, isso representa certeza, convicção de vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: aguardo dos céus a bendita e gloriosa esperança. É isso que Jesus está dizendo. Queria dizer para você de que a alegria principal de um ser humano é servir Jesus, é ter o seu nome escrito no livro da vida, é ter já conquistado a glória maior. Todas as demais alegrias, do ponto de vista espiritual, são acessórias. Do ponto de vista de conquistas pessoais, são acessórios. E algumas outras, e muitas delas, nem acessórias são supérfluas, são ilusórias, não valem absolutamente nada. Você precisa fazer essa avaliação. A alegria principal, a alegria acessória e a alegria supérflua, que não agrega, que não acrescenta nenhum valor na minha vida e na sua vida. Jesus está dizendo de que isso deve despertar em nós alegria, regozijo, felicidade, satisfação e prazer. E o mais interessante que eu chamo a sua atenção nesta noite é de que quando Jesus diz alegrai-vos, há uma outra versão que diz alegrem-se. Aqui é uma ordem. Veja que é muito mais do que um conselho. Jesus não está dando um conselho. Jesus não está dando àqueles discípulos uma sugestão, alegrai-vos, um conselho, alegrai-vos. Jesus não está dando a eles uma orientação, alegrai-vos, alegrem-se. Jesus não está dando a eles uma instrução. Então veja de que esse alegrai-vos ou alegrem que Jesus está dizendo a eles no contexto imediato e a eu e você nesse contexto posterior e atual, é de que ele está mandando, ele está dando uma ordem para a gente se alegrar-se na vida eterna, alegrar por feitos não por nós, mas feitos realizados
por Deus, pelo Espírito e por Jesus na cruz. Aqui, meus queridos, a alegria que ele está falando é uma alegria superior, é uma alegria suprema, é uma alegria eterna, é uma alegria diferente das alegrias que nós temos na terra. Como é a alegria na terra? Efêmera, fugaz, passageira, ilusória, muitas vezes uma alegria falsa. É como um vapor, é como um sopro que aparece e logo passa, não permanece, não perdura. A Bíblia diz claramente, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo diz, a Bíblia relata e registra de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada, que será a nós apresentada naquele grande e glorioso dia. Paulo diz aos Romanos 8,18: pois tenho para mim que as aflições, as pandemias, as crises deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que coisa gloriosa, que verdade maravilhosa, inaudita, extraordinária, sobrenatural. Como é bom saber que eu e você podemos ter a certeza de que o nosso nome está no livro da vida. Isso gera uma alegria, uma satisfação, isso gera uma felicidade diferente, pois é uma felicidade eterna, pois é uma felicidade incomparável, extraordinária, singular, sobrenatural. Portanto, eu convido você a ter uma alegria por um justo motivo. Essa alegria não reside na minha, na sua, na nossa capacidade, mesmo espiritual, porque podemos falhar. Essa alegria não reside na proteção divina neste mundo, porque é passageiro e é temporário. Mas esta alegria e felicidade reside no que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, versículo 24. Reside na eleição, através do amor, que nunca será então anulado. Paulo diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, na presença dele, em amor. Meu querido, qual a grande lição que nós tiramos dessa terceira verdade? A lição é: precisamos expressar maior alegria pelas conquistas espirituais do que pelas conquistas terrenas, que muitas vezes são ilusões e superficiais. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso me alegrar pelo que o Senhor conquistou na cruz. Eu preciso alegrar-se pela minha salvação e vida eterna. Eu preciso demonstrar isso para as pessoas. Eu preciso contagiar as pessoas por essa grande verdade. Eu preciso demonstrar isso no meu dia a dia. Eu queria concluir nessa noite dizendo: precisamos pensar sobre este assunto da vida eterna. Eu preciso pensar nas conquistas que foram realizadas na cruz por mim, através de Jesus. Eu preciso pensar e levar a sério sobre a maior de todas as conquistas, a maior glória que um ser humano possa ter. Eu preciso pensar, como foi dito nessa noite, na ação da graça e do amor de Deus ao meu favor.
É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. É isso que eu preciso pensar. Na ação da graça, na ação do amor de Deus, me concedendo a vida eterna, me concedendo o privilégio e a honra de ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu preciso pensar na concessão de grande privilégio e de honra de ter o meu nome escrito no livro da vida e, consequentemente, ter a certeza da vida eterna. Eu preciso pensar na promoção de que isso traduz, de que isso faz, de que isso gera no meu coração, na minha vida, que é exatamente a alegria e felicidade. Eu preciso pensar no que Jesus diz: alegrai-vos, alegre-se. Eu quero, nestas minhas considerações finais, perguntar a você: o seu nome está escrito no livro da vida? Eu pergunto a você: onde você passará a eternidade? Eu preciso considerar com você que todos os feitos, que todas as conquistas, que tudo que viermos a realizar na nossa missão aqui na terra, não representa o que significa ter o nome escrito no livro da vida. Foi isso que Jesus disse. Parabéns pela missão que vocês realizaram. Eu sei que foi importante. Eu sei que foi maravilhoso. Que bom que vocês foram bem realizados. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Talvez você estudou, você batalhou, você passou no concurso, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que estende a sua mão para outros, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa que não guarda ódio no seu coração, nem rancor, você é uma pessoa que tem feito coisas maravilhosas. Parabéns! Mas você precisa pensar de que a maior conquista, a maior coroação, a maior glória de um ser humano é ter o seu nome escrito no livro da vida. E isso representa ter a certeza, ter a convicção de que passará a eternidade na presença de Deus. João capítulo 3, no versículo 16, que começamos lendo no início, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Que o seu nome, que o meu nome, que o nosso nome possa ser real para mim e para você. A realidade de que Ele consta no livro da vida. Que Deus abençoe a sua vida. A bênção do Senhor seja sobre a tua vida e que você tenha convicção e a certeza de que a salvação e a vida eterna é uma ação da graça e do amor de Deus. É uma concessão de grande privilégio, de grande honra. E é uma promoção da alegria e da felicidade na minha e na sua vida.